Olá. O processo de independência dos países africanos revelou uma riquíssima literatura. Isso nos fala muito intimamente, posto que desperta a nossa lusofonia. E é nessa esteira que conversamos com o escritor angolano Ondjak, um autor que reflete também as influências brasileiras na formação de sua geração. Na dica de leituras, mais proximidades culturais na análise dos livros O Arquipélago da Insônia, de Antônio Lobo Antunes, e Nicanor Parra e Vinícius de Moraes, de Carlos Nejá e Maximino Fernandes. A gente conversa agora com Ondjak. Ondjak, vamos falar sobre sua literatura mesmo, né? Que é uma literatura que, pelo menos para a gente aqui do outro lado do Atlântico, era assim totalmente desconhecida, né? A gente conhecia da África o trabalho do Mia Couto, né, que já é publicado no Brasil há algum tempo, né? Mas a chegada desses novos autores, né, angolanos, de certa forma nos surpreendeu. Agora, a recepção de vocês aqui, de certa forma, surpreendeu vocês também? Bom, eu não sei quanto aos outros. Eu fico muito satisfeito, não somente a título pessoal, mas sobretudo porque é uma chegada de uma literatura de um país. É preciso ver que já, penso que nos anos 70, 80, havia uma editora que era a Ática, já tinha publicado coisas do Luandino e do Pepe Tela, mas que depois se perderam no tempo. Depois houve a chegada mais dos livros do Mia, mas também do Água Lusa, um pouco antes do Mia. Depois Rui Duarte Carvalho, angolano, e agora João de Melo e outros. Não, penso que é um caminho natural. Eu acho que os autores que têm chegado aqui, e falo pelos outros, obviamente, são bons autores. É um nível de literatura muito elevado já. Não tem a ver só com o facto de serem africanos. Tem a ver, o Mia escreve bem, o Rui Duarte Carvalho escreve bem. Não é só por ser angolano ou por o Mia ser moçambicano. Então eu acho que não, na realidade é uma oportunidade para o público brasileiro para se reencontrar com as suas origens, já que é uma coisa que o Brasil está sempre a falar nisso, as origens africanas, a mãe África, e depois não conhecem, não é? E através da história e através da literatura, acho que se dá uma oportunidade para os brasileiros se reencontrarem com algumas das suas origens, uma vez que a origem dos brasileiros não é só Angola, não é? Tem a Nigéria, tem o Benin, tem outras regiões, não é? Acho que é importante, estamos a viver um momento muito importante de trocas culturais, sobretudo entre Brasil, Angola e Moçambique. A sua literatura, ela reflete um momento, assim, curiosíssimo do seu país, porque é exatamente o período de independência e quando há uma afirmação cultural muito grande, né, da nação, né? Quer dizer, como é que isso entra, de certa forma, isso é muito presente em sua literatura, mas qual a importância desse momento para a sua literatura? Bom, a questão é que os livros que estão publicados no Brasil falam todos sobre isso. Eu tenho outros livros de ficção que não têm nada a ver com isso, mas os que estão no Brasil, que é os da Minha Rua, o Bom Dia Camaradas e o livro Avó 19, são livros que sim, que contemplam muito essa fase dos anos 80, que é a fase imediatamente após a independência. Mais do que uma época de afirmação cultural e afirmação política, é também uma época de descoberta e de fundação da nação cultural angolana. Não é? É uma época onde, após a independência, embora o país ainda estivesse em guerra, surge toda uma oportunidade de mostras e de práticas culturais que, algumas delas, no tempo colonial, estavam até proibidas, ou se não, pelo menos reprimidas. Mesmo a música, a pintura, etc. Então, é uma oportunidade de mostrar isso, embora os meus livros se passem em ambiências urbanas. Não é? Eu cresci em Luanda, nasci em Luanda, num bairro muito central, muito urbano, e os meus livros têm a ver com isso, com esse lado urbano, fantasioso, de uma certa infância, mas com um pendor urbano muito grande. Não é? Há outras infâncias que estão por ser escritas, não é? Há outros momentos angolanos muito interessantes. Este é um dos momentos. As pessoas dizem, Luanda era isto. Não, isto é uma das Luandas. Hoje Luanda é uma cidade com 6 milhões de habitantes. Tudo o que cada escritor escreva sobre Luanda está a escrever uma pequena parte da sua Luanda. É preciso ver isto, é que Luanda são muitas Luandas e são muitas Angolas. Não é? A população de Luanda neste momento é composta por gente que vem das mais variadas partes de Angola. E a nossa literatura reflete um pouco isso. Estes nem tanto, mas os livros mais recentes já falam disso, dessa mistura cultural que constitui, no fundo, a sociedade luandense atual. Mas ele, de certa forma, reflete uma coisa interessantíssima, esse livro, que são as influências
que Luanda acaba recebendo, né? A influência brasileira através das novelas, a própria influência cubana, a influência soviética, quer dizer, essa reunião de outras vozes, né? Junto, tendo uma certa interpretação de uma voz africana. Não é? Quer dizer, é o reflexo disso na sua literatura também. É a história moderna, a história contemporânea da cidade de Luanda, que vamos lá, de 75 até hoje, é uma história de confluência de presenças internacionais. Não é? Os professores cubanos, médicos cubanos e militares cubanos, que ajudavam o governo na luta, primeiro contra as invasões sul-africanas e outros mercenários que vinham do norte, isto gera modalidades de convívio muito interessantes. Para nós que éramos crianças, mais do que o contacto com os soldados, era o contacto com os professores e com médicos. Eu conheci médicos cubanos, mas sobretudo professores cubanos. Isto gerava dinâmicas até dentro da sala de aulas muito diferentes. Os professores cubanos tinham um comportamento pedagógico diferente para conosco em relação aos próprios professores angolanos. E alguns deles tornaram-se amigos. É isso que se reflete muito neste livro, não é? Como é que essas crianças, além do professor cubano ou no professor cubano, descobriam um amigo, descobriam um camarada. Nós íamos à tarde, mesmo fora do ambiente das aulas, nós às vezes íamos à casa deles ao fim da tarde. E eram momentos fantásticos, né, de trocas culturais. Eles queriam aprender a falar português, perguntavam-nos o nome dos objetos, colher, garfo, etc. E nós íamos à casa deles, sobretudo porque eram pessoas muito interessantes, gostávamos muito dele, tratavam-nos com muita ternura, muito carinho, mas também porque nós, por exemplo, nós íamos à casa deles porque queríamos ver as armas. Nós sabíamos que, apesar de eles serem professores, eles também eram militares e que tinham armas em casa. Então, todos os professores tinham uma Makarov, que é uma pistola, e tinham uma AK-47, que é a Kalashnikov. E o que nós queríamos, na realidade, é que o camarada professor Ângelo ou a professora Maria nos mostrassem a Kalashnikov. E um dia, uma tarde, o professor Ângelo não estava em casa e a professora Maria mostrou-nos a AK-47. Né? Estes pequenos episódios, que no fundo são episódios humanos mais do que outra coisa qualquer. Há pessoas que pensam que os cubanos iam para lá dar grandes lições ideológicas. Eu não recebi grandes lições ideológicas dos professores cubanos. Recebi grandes lições humanas, grandes lições de preocupação com o bem-estar coletivo. Isso é uma coisa que me ficou completamente marcada e que definiu a minha personalidade profissional e pessoal, sobretudo pessoal. Isso eu nunca posso esquecer, as coisas que eu aprendi com eles. Né? Agora, isto é um episódio individual. A mim marcaram-me dessa maneira. Né? E isso reflete-se depois nos livros, nas histórias. Porque estes livros da minha rua é muito isso. São como é que eu parto da minha memória particular e pessoal para chegar à literatura. Né? São episódios da minha infância. Isto é uma reunião de contos onde eu parto sempre de episódios concretos e ficcionalizo um bocado, porque a literatura também é feita de ficção, não é? Ficção também, de aumento. De imaginação, né? Agora, tem determinados aspectos desse livro que me despertam a atenção como leitor. A intimidade, por exemplo, com a língua cotidiana, né? Com a língua... E há um aspecto interessante porque alguns termos, quer dizer, não nos são corriqueiros. Poé, por exemplo. Matabichar, etc. Exato. Mas que a gente percebe o sentido à medida que ele é empregado, né? À medida que ele vai sendo empregado, você vai percebendo os sentidos, sem a necessidade até de recorrer eventualmente a algum dicionário, que eu não sei nem se esses termos estão dicionarizados e tal. Alguns né? estão, alguns termos estão. Mas, quer dizer, como é que você trabalha isso, essa sua preocupação em tornar uma língua tão íntima, né? Em termos tão íntimos e em termos de certa forma universais? Bom, aqui há uma questão que é o seguinte: o recurso a uma certa oralidade, a uma certa coloquialidade, que alguns até chamam de estilo, neste caso ele é usado como um recurso literário. Ou seja, está uma criança, este livro a voz do narrador é uma criança dos seus entre os 8, 12 anos a contar. Eu, para pôr uma criança a contar, não posso pôr uma criança a contar com a escrita como se fosse essa de Queiroz, não é? Isso não existe, quer dizer, a criança fala como fala. E se eu quero usar a voz dessa criança em discurso direto, eu tenho que me fazer valer dos termos, do calão, da gíria dessa criança dos anos 80. Isso para mim é natural. Ou seja, eu ponho-me na pele dessa criança para contar essa história. E aí os termos vão aparecendo. Eu não tenho essa preocupação. Eu não tenho nenhuma preocupação em saber, digamos, ou em pensar se o leitor está mais ou menos enquadrado com isso. Porque eu acho que isso advém da própria história. Se você faz uma história
com verdade, com alguma coesão literária, isto é, obedecendo às regras da sua urgência, da sua imaginação, o leitor há de perceber o resto. Porque isto é muito interessante, as pessoas falam de nós e perguntam, o Mia escreve assim, o Manuel Rui escreve assado, o Anjaki disse não sei o quê. Nós aqui no Brasil, não, vocês aqui no Brasil têm o mesmo, digamos, espanto de contacto, o mesmo que eu tive quando eu li Guimarães Rosa. Quando eu cheguei a ler Guimarães Rosa, eu disse, espera lá, o que é isto? Que língua portuguesa é esta? É a língua portuguesa do Guimarães Rosa. Ou Gracilianos, ou Manuel de Barros, ou outros, não é? E eu acho que, em vez de ser uma barreira, isso é um enriquecimento. Como você disse, você ou entende na hora, pelo contexto, ou vai buscar a palavra. De qualquer modo, essa busca é um enriquecimento para a cultura do outro. Eu vi o efeito que teve o Bom Dia Camaradas quando saiu cá no Brasil, e os brasileiros me escreviam e-mails a dizer, agora na minha casa já não dizemos tomar café da manhã, dizemos tomar uma tabiche ou matabichar. Então isto é bonito, que uma palavra, um termo cultural angolano tenha viajado para o Brasil pela voz de um escritor ou de outro qualquer, não é? Eu acho que é enriquecedor para a nossa cultura. Por isso é que o acordo ortográfico, de certo modo, às vezes ele é redutor. Ele acaba por ser redutor. Eu percebo que haja lá umas razões quaisquer políticas e não sei o quê, que também ninguém explicou muito bem, mas do ponto de vista estético não há razão para procurarmos um acordo ortográfico. Pelo contrário, há uma editora de Porto Alegre que fez um livro chamado Desacordo Ortográfico e que juntou nomes de brasileiros, de angolanos, juntou no mesmo livro nomes como Luandino Vieira, mas Manuel de Barros, e o livro é uma beleza por causa disso, porque os autores estão em desacordo ortográfico. O desacordo ortográfico é uma manifestação poética, mais do que o acordo ortográfico, que é uma manifestação política, logo mais desinteressante do que a poética. Você também participou de uma antologia que é o Dicionário Amoroso da Língua Portuguesa. Sim, que vai na mesma onda, não é? Vai na mesma sequência de reunir vozes de várias tendências da língua portuguesa. Esse livro, as pessoas escolhiam uma palavra, não é? Cada um escolhia uma palavra e trabalhava sobre essa palavra. Claro que o resultado é brilhante, ver as diferentes palavras, as diferentes culturas, os diferentes ritmos, não é? Porque a língua também se faz de ritmos, não é? Isso é visível na vossa língua, por exemplo, não é? Agora, uma outra coisa que também, de certa forma, desperta a atenção é a capacidade da sua geração de escritor, da sua geração, o diálogo que ela tem com outras artes. Você, de certa forma, trabalha em outras vertentes, com o cinema, com a pintura. Né? Como é que essa visão multifacetada até da arte, de certa forma, influi na sua literatura, ou não, ou enfim? Bom, isso são trabalhos de experimentação. Agora já não faço tanto, estou muito mais concentrado na escrita e é de facto o que eu gosto de fazer. Eu fiz teatro, fiz algumas exposições de pintura e tudo isso para mim são experimentações no sentido de regressar à literatura. Mas sim, conheço outros jovens angolanos, portugueses, até brasileiros, que são pessoas que trabalham em áreas... É um pouco uma consequência da modernidade. Eu acho que todos nós crescemos já no computador com muitos diálogos, viajamos mais, hoje em dia é mais possível, mesmo do ponto de vista económico, viajar mais. Isso gera uma confluência de interferências nas artes que depois eu acho que são positivas. Para mim é positivo, gosto muito de cinema, gosto que me convidem para trabalhar em cinema. Se me convidam, mando texto, mando alguma coisa, mas isso tudo eu faço no fundo para regressar à escrita um pouco mais enriquecido. Quando consigo, às vezes não, mas são interferências que eu uso para a escrita. E não o inverso. Não me considero um artista multifacetado, sou só um escritor. Sou só um contador de histórias, nem sei se sou um escritor. Daqui a alguns anos é que vamos ver se sou um escritor. Há um escritor brasileiro, não sei, o Osman Lins, que ele tem um livro fabuloso chamado Guerra Sem Testemunha, onde ele fala sobre a condição do escritor, e ele diz o seguinte: o escritor é aquele que domina qualquer movimento da palavra. Então, seja o roteiro de cinema, seja o roteiro de televisão, desde que ele lide com a palavra, ele está no seu exercício do escritor, né? Quer dizer, você também tem essa visão. Mais ou menos, eu acho que assim, a palavra é a nossa casa, né? Agora a gente tem mais tendência, eu, por exemplo, às vezes faço poesia, às vezes faço prosa, eu sinto muito mais seguro na prosa. Se a única coisa que eu já aprendi mais ou menos a fazer é a escrever contos. Ainda estou a tentar aprender a escrever um romance, ainda estou a tentar aprender a fazer poesia. Não me sinto muito confortável com o roteiro, mas eu acho que sim, acho que a delícia, o sabor, a intimidade com a palavra, no fundo, que faz o escritor.
Tanto havia uma história de um chinês que dizia sempre que era escritor, mas que ainda nunca tinha escrito um livro. E passou a vida toda. E no fim disseram-lhe, então o livro que você, já mal na cama, quase a morrer, disseram, então o livro que você disse que ia escrever. E ele disse, passei tanto tempo a viver a vida pensando que ia escrever um livro, que depois me esqueci de o escrever. Quer dizer, porque é um pouco isso. Há escritores que vivem tanto as coisas que se esquecem ou não têm tempo para escrever, porque a escrita também é a vivência, não é? É o domínio do olhar, da psicologia do outro. A escrita é isso, muitas vezes. É trazer para a escrita coisas que vimos ou que imaginamos. No fundo, é mais ou menos isso. Agora depende depois do talento de cada um, como é que põe isso em palavras, não é? Mas acho que é isso. Assim, dois contrapontos interessantes a isso. O Graciliano Ramos só escrevia sobre o que via. Ele mesmo dizia, eu só escrevo sobre o que vi. Né? E os livros dele são obras fabulosas, mas são quase relatórios. E o Guimarães Rosa, que não vivenciou aquilo, viveu à margem, à beira do sertão, né? E fez aquele universo todo, né? Quer dizer, a literatura, então, é sempre essa guerra entre o real e o imaginário. Quer dizer, não sei nem se uma guerra, mas pelo menos uma confluência do real com o imaginário. Sim, o escritor, eu acho que o escritor vai descobrindo o potencial da sua escrita quando faz isso. Quando pega nos materiais que tem, e os materiais que tem são ouviu ou imaginou, ou outros, uma combinação dos dois. E retira disso o melhor produto possível, não é? O produto literário, porque o que interessa não é o que se viu ou o que se viveu. E a prova está no Graciliano e no Guimarães. Porque enquanto em Guimarães Rosa, por exemplo, eu acho que ele fez alguma daquelas viagens, conhecia alguma daquelas movimentos de boiadeiros e de gado, etc. Só que ele pega no pouco que viu, extrapola e cria um universo. O universo é Guimarães Rosa, o universo não é o que ele viu. O universo chama-se Guimarães Rosa, é uma coisa dele, pessoal, não é? E o Graciliano, com tudo que viu, aquela secura, aquela pobreza, aquela coisa, aquele desencanto humano que nós vemos em São Bernardo, em Caetés, e ele pega naquilo também e acho que aumenta, é como uma lupa, não é? E ele aumenta esse sofrimento, ele aumenta aquela secura. A gente está a ler São Bernardo e Vidas Secas e quase que fica também, não é? Digamos, com sede e atrapalhado. E eu acho que é isso, é como trazer aquilo que se viu ou que se imaginou para um produto literário, como o Radwan Nassar, por exemplo, não é? Que escreveu tão pouco e que exprimiu tão bem, ou seja, com tanta intensidade, as coisas que tinha imaginado ou vivido. E a escrita é isso, a escrita é intensidade, são descobertas de intensidade. E essa carpintaria, né? Porque a gente está falando aqui de escritores que fundamentalmente foram trabalhavam a palavra, né? Aquela coisa do trabalho com a palavra, de maturando isso, de vendo que era o melhor e tal. Você também tem um pouco essa sadia obsessão? Eu tenho, eu corto imenso, porque depois basta você olhar para os livros da Clarice, por exemplo, e ver que aquilo que a Clarice publica, ou seja, aquilo são sobras de Clarice. A gente pode imaginar o que ela não terá cortado. Cortar, isto não serve, isto não serve, isto não serve. E é como com as falas públicas, somos muito mais julgados às vezes por aquilo que não dissemos ou que optamos por não dizer do que por aquilo que dizemos. E a escrita é, sobretudo, esse segundo momento. A escrita não é só o primeiro momento de ter a ideia de escrever. A escrita é, sobretudo, o segundo momento, onde retiramos aquilo que não deve ser publicado. Ou porque é demais, ou porque é palha, ou porque não vai de acordo com a ideia do que queríamos dizer. Eu sinto, não estou a falar completamente à toa, mas sinto que a Clarice fazia muito isso. Ela devia limpar imenso. E no Guimarães Rosa nota-se isso, né? A vírgula, o travessão, o silêncio, a pausa. Isto são aspectos característicos da obra de Guimarães. Eu tenho uma preocupação muito grande com a revisão. Eu acho que eu escrevo até o livro muito mais em fase de revisão do que na fase inicial. Eu deixo as coisas saírem e depois passo anos a mexer, sobretudo a retirar. É um trabalho que tem que ser, como dizia uma amiga minha, implacável. A pessoa tem que ser implacável com o seu próprio texto. E às vezes custa tirar uma ideia que parece que é uma boa ideia, mas não é para aquela história, não serve para nada. Então tira, porque o leitor tem que ficar com o que for melhor e o que for mais intenso. Esta é a minha postura. Poderá, enfim, outras pessoas quererem escrever de outra maneira. O mundo lusófono, né, se a gente pode falar assim, intensificou o diálogo a partir do ano 2000, praticamente, né? Está havendo quase que uma quebra de fronteiras, ou pelo menos as fronteiras estão sendo mais
amenizadas. Isso, de certa forma, é bom para a literatura? Como é que você vê essa nova integração do mundo? É bom. Digamos, do ponto de vista oficial, não tenhamos ilusões. Não há lusofonia nenhuma, porque eu, para estar no Brasil, preciso de visto, e um brasileiro, para ir a Angola, é dificílimo conseguir um visto para entrar em Angola. E também já não vamos falar dos vistos para entrar em Portugal, que está dentro da comunidade europeia. Portanto, do ponto de vista oficial, a lusofonia é uma ideia pateta dos políticos que ninguém sabe concretamente o que é. Do ponto de vista cultural, e eu acho que isso depende muito mais de fatores humanos do que de fatores políticos, isso está a acontecer, que é o diálogo, que são coisas reais. O que existe não é a lusofonia, o que existe é a língua portuguesa. E a língua portuguesa, todos nós gostamos dela, celebramos e falamos uns com os outros, mais sotaque, menos sotaque, mais correto, menos correto. E a língua portuguesa é um fator de aproximação. O Fernando Pessoa dizia, a minha pátria é a língua portuguesa. E o Miyakoto depois disse, a minha pátria é a minha língua portuguesa. Porque não existe uma pátria nem uma língua. Existem línguas e existem pátrias. Bom, eu não sou muito, não gosto muito da ideia de pátria nesse sentido, mas é uma ideia bonita, não é? A minha pátria é a minha língua portuguesa, a de cada um, respeitando a do outro e buscando na do outro aquilo que pode enriquecer a nossa. É isto que está a acontecer. Com as viagens, com os trânsitos, os escritores vão a Angola, os portugueses vêm aqui, os brasileiros vão a Portugal, autores são publicados aqui e lá. É um trânsito cultural. Isto, a nível micro, visto do ponto de vista da nossa língua, que são 8 países, é um circuito restrito, é muito bom e muito bonito. Mas o ideal é que isso se expandisse. Quer dizer, e de certo modo acontece. Se promovessem encontros entre escritores de Israel e da Palestina, podíamos obter resultados muito bonitos do ponto de vista humano, nesse sentido. Não é? Ondiak, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo, uma conversa maravilhosa. Até a próxima. Há que se ter poesia. Mesmo quem se debruça sobre a prosa carece de poesia. Não se trata de lirismo mofado, mas da necessidade de se traduzir a vida com sua bela tragicidade. A lição se aprende nas páginas de mestres como Antônio Lobo Antunes. O escritor português acaba de lançar um novo livro pela Alfagara, O Arquipélago da Insônia, onde retoma sua prosa tão densa quanto lírica e trágica. O romance fala de decadência. Uma casa no interior agrário português, por 3 gerações, abriga uma história que vai da opulência, da riqueza construída pelo vetusto avô e chega à decadência financeira. Mais que isso, chega à miséria humana. Os dramas se sucedem entre mortes, sexo e tabus, mas o que fica são as descrições seguras de um escritor consciente. Antunes costuma dizer que somente escreve quando a história o desafia, e enfrentando tais desafios, é que ele cria uma literatura inovadora. Seus temas podem até ser recorrentes, mas a forma como os narra é sempre inovadora, lírica, comovente e, sobretudo, convincente. Nós estamos falando em poesia. Ela se presta a todos os sentimentos. Em Mãos Hábeis, fala de injustiças, de desamores sem cair no panfleto, na pieguice. A Academia Brasileira de Letras e a Academia Chilena de la Língua promovem uma série de livros que são verdadeiros diálogos entre escritores brasileiros e chilenos. Um dos volumes, sistematizado por Carlos Nejar e Maximiano Fernandes, fala da poesia de Nicanor Parra e Vinícius de Moraes. Estes 2 poetas se encontram com extrema grandeza quando falam de amor e de política. O livro destaca 2 dos maiores sentimentos, a paixão e a revolta, que moveram os poetas Nicanor Parra e Vinícius de Moraes. Há até certa banalidade em tais sentimentos, mas novamente a forma, a maneira como tais poetas trabalham é que ganha mérito. Enquanto Nicanor deságua a fatalismo, já que a vida do homem não é senão uma ação à distância, Vinícius estabelece sua condição poética. A vida do poeta tem um ritmo diferente, é um contínuo de dor angustiante. Assim eles dialogam, buscando entender mais que a vida. Sonham mesmo compreender a condição humana. A poesia em estágio pleno, O Arquipélago da Insônia, de Antônio Lobo Antunes, e Nicanor Parra e Vinícius de Moraes, de Carlos Nejar e Maximiano Fernandes.
O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.